Olá, pessoal. Eu sou o Vini França e esse é o terceiro episódio da segunda temporada do podcast Me Passa Receita. E a receita de hoje é como escolher o ponto ideal para o seu negócio. Mas antes de vocês conhecerem o convidado, eu vou falar sobre o nosso patrocinador. A La Veleteira é nossa parceira de anos e está com uma novidade, os Snacks. A linha apresenta um lanche rápido e nutritivo para quem quer praticidade e sabor no meio da rotina. São 5 opções disponíveis: cranberry, natural, nibs, pistache e aperitivo. Para mais informações, visite o site da La Veleteira. Vai de snack, sabor, nutrição e leveza em um só pacotinho. E o nosso convidado de hoje é o Everton, que comanda vários negócios de perfis diferentes aqui em Curitiba. Do italiano charmoso, perto do centro, ao boteco raiz do Bacaxiri. Um profissional que entende como poucos a importância do local perfeito para seu negócio. Seja bem-vindo, Everton. Bom dia, Vini. Obrigado pelas palavras aí. Muito obrigado. Vamos falar um pouco sobre como escolher o conceito do restaurante, ponto. Eu escolhi você aqui como convidado porque admiro demais seu trabalho. Você tem de diferentes conceitos, diferentes temas, restaurantes. Então, aí a gente vai bater um papo. Obrigado. E a primeira pergunta, acho que é, o que vem primeiro quando você pensa no restaurante, né? O conceito ou o ponto comercial? Atualmente, assim, quando me ocorre de abrir um novo negócio, quando surge uma oportunidade do momento, primeiro vem o ponto. Surge o ponto. Para então, sobre o ponto, refletir que modelo de negócio que encaixa ali, né? Isso atualmente. Anos atrás, quando abrimos nosso primeiro negócio, foi o contrário. Nós tínhamos o modelo de negócio, que é a Trattoria Portini, modelo de negócio na cabeça e estávamos atrás do ponto. Naquela ocasião, 2009, então 16, 17 anos atrás, havia muito mais oferta de pontos comerciais no Batel e havia também menos concorrência, oferta de produtos semelhantes, né? Então nós tínhamos o produto, o conceito na cabeça e fomos atrás de ponto. Mas foi somente no 16º ponto que escolhemos fazer o Portini onde é o Portini hoje. Com o passar dos anos, essa dinâmica foi mudando. E muitas ofertas de pontos, né? Muitas pessoas nos procuram, oferecem desde empreendimentos novos que estão sendo construídos até casas, pontos comerciais que estão parados e tal. Então, chega para mim assim, muita oferta de ponto. De forma que, atualmente, já de uns anos para cá, a dinâmica é outra. Vem o ponto, eu vou até o ponto, olho e tento imaginar um modelo de negócio que encaixaria ali, tanto na dinâmica urbana, na localização, no entorno urbano, quanto na demanda do público próximo também, né? Para que, enfim, haja harmonia entre o produto e o local. Então, essa dinâmica que atualmente eu tomo, assim, primeiro vem o ponto, depois o negócio. E é legal a gente falar sobre isso, mas também mostrando com exemplos, né? Então, você falou do Portini, que você tinha a ideia primeiro, e aí foi atrás do ponto. Isso. E agora vamos fazer o inverso. Nesses últimos que você criou, apareceu o ponto, daí você pensou, me fale qual desses últimos que você fez que você acha legal de falar. O Otelo talvez seja um bom exemplo. O Bar Otelo ali na Carlos de Carvalho, esquina com a Prudente de Moraes. Eu já tinha guardado comigo o conceito do botequim antigo, tradicional dos anos 70, 80, aquele botequim paulistano, carioca, né? Antigo, com garçons com mais experiência, com mais idade, gravatinha borboleta, tudo mais clássico, sem muita modernidade. Assim como outros modelos de negócio, assim, eu também, às vezes, tenho umas ideias e guardo elas, fica numa gaveta. Eu tinha essa ideia, essa vontade do bar, do botequim, mas estava ali, desde a pandemia, deu uma engavetada em tudo. Quando apareceu o ponto, que me ofereceram o ponto onde é hoje o Otelo, eu fui refletir sobre que modelo de negócio que daria certo ali. E na hora me veio, esse modelo de negócio encaixaria aqui. Até porque eu busquei pontos para o Otelo no passado e não achava. Ficou engavetada a ideia. Quando apareceu aquele ponto, eu falei, aqui vai dar certo, porque pega a Prudente, enfim, pega toda a Carlos de Carvalho, que é um centro, é um modelo de negócio que atende os mais variados públicos, público jovem, público de mais idade,
em todos os momentos, assim, né, desde a hora que abre até a hora que fecha. Pega pessoas vindo de outros eventos e só para tomar um chopinho, só para bater papo, só para seja lá o que for. Então, o Otelo é um bom exemplo mais atual. Assim, ele encaixou, veio o ponto, e daí eu lapidei a ideia, o conceito, e nasceu ele, né? Foi um projeto ligeiramente rápido, assim, aconteceu rápido. Uhum. Que é um sucesso na cidade. Né? Tá indo bem, tá indo bem. Vai fazer 2 anos agora e me impressiona como realmente agrada a todos os públicos, assim, sabe? Não tem uma definição de perfil de cliente, assim. Pega pessoal mais jovem, pessoal de mais idade, sabe? Pega a classe artística, pega classe política, pega empresário, pega todo mundo. Uhum. Todo mundo se diverte lá. Para quem é de Curitiba, provavelmente vai conhecer onde é o Otelo. Se nunca foi, vai conhecer que é ali na Carlos de Carvalho, no final da Prudente, que é hoje a rua que acho que está mais... Está mais em alta, e mais né? bombando. É. Ele fica bem na bifurcação, né? Eu brinquei no começo, na curva da linha reta. Porque a Carlos Carvalho é uma linha reta. Uhum. E a Prudente, quando encontra, faz a curva. É bem... Eu acho que só eu entendi isso. E está crescendo muito o comércio ali na região, ali, né? Tem de tudo. Tem o bar para quem é jovem, tem bar, o teu público que abrange todo mundo, tem a confeitaria do lado, tem restaurante, buffet. Tem o Espagueto aqui embaixo. Um clássico, né? O Campesina, do outro lado da rua, que daí é o James, né? Que vai uau para frente. Você pega ali em 5 quadras, tem tudo. E você acha que o principal ali do ponto é essa confluência de receber vários públicos, de ter um movimento tanto de dia quanto de noite? Eu acho que ali na Prudente aconteceu um resultado assim de uma movimentação urbanística que acontece nas grandes cidades. Elas se movem assim, né? Conforme a cidade vai crescendo, algumas ruas e quadras assim viram points, né? Como Curitiba já teve a Avenida Batel, né? A Avenida Batel era a rua do rolê, né? O que havia de melhor estava lá. Teve um momento da Vicente, que era para o modelo de negócio mais de rua, mas quando, de certa forma, Curitiba se abriu para esses modelos de negócio de rua, né? Eram vários ali, que depois também migrou um pouco para o shopping hour. Então, tem essa movimentação. Já teve um momento em que o entorno da Praça Espanha, eu acho que era a joia maior assim, do entorno do Batel, né? O entorno da Praça Espanha, e sempre foi, até hoje né? Mas aí, de uns tempos para cá, de poucos anos para cá, abriu um negócio que abriu outro. Alguém teve uma coragem maior de lá colocar uma marca mais conceituada, e outro foi atrás, né? Veio o The Coffee, veio o Obst, veio o Taste Salad, foi crescendo, virou realmente uma rua plural e super pulsante, né? Para todos os modelos de negócio. É bem interessante isso, né? Mas aí fica aquela pergunta, né? É para sempre? Como existe essa movimentação, né? Como Curitiba acho que cresce muito e não para, eu acho que particularmente outros points nascerão e sobreviverão ao mesmo tempo, assim. Né? Eu acho que já passou aquele momento de ser uma rua só, e daí muda para outra rua só e para outra rua só. A gente tem aqui em Curitiba o que eles lançaram, que são os polos gastronômicos, né, que é um projeto de lei da prefeitura e que pega lá regiões que tem esse movimento gastronômico, que eu acho super legal, né? Eu até ajudei, acho que a criar o primeiro polo gastronômico, que era ali do Alto Juvevé, que é uma região que está crescendo muito, Rocha Pombo, Munhoz da Rocha ali, daí tem da Itupava, tem a da Prudente, tem Santa Felicidade, enfim. É muito mais fácil e seguro você escolher uma rua que tenha já esse movimento ou algum entorno dessas ruas que tenha esse movimento. Mas você arriscar e montar em outro lugar, como esse processo, que é o que mais ou menos você está fazendo. O Bacaxiri já tem um movimento que é uma rua comercial ali, onde você abriu o Gente Fina. Mas ainda não é não tem a mesma potência como tem, né?
esses outros lugares. Como foi para você esse processo? Que acho que para você, não sei se é novo ali, sair um pouco É novo. Da segurança e montar num lugar diferente. Sair do centro, do Batel, né? Os meus negócios acaba que se concentram aqui, né? Falando de polo gastronômico, recentemente a prefeitura falou em fazer também na Osório, em torno da Osório, o próximo novo polo gastronômico, que será sensacional, né? Porque a revitalização do centro, aquela praça belíssima ali e tal, né? Tomara que vá para frente. Ir para o Bacaxiri foi algo, não vou chamar de aposta, mas foi um risco calculado, né? Houve uma pesquisa, não é de agora. Sempre que vou para aqueles lados da cidade, sempre observo muito assim, né, a movimentação do local, tal. E tem o Hora Extra lá há muitos anos, 30 anos talvez, que é um sucesso, é um bar super tradicional. Mas para cá um pouco, abriu recentemente, há menos de um ano atrás, o Açougueiro, né? O Bar do Açougueiro. Então eu estou na mesma rua e eu acreditei nisso, nessa conglomeração, em aproximar mais um modelo de negócio, não igual, né? Não, embora possa atender o mesmo público, um que vai no Bar do Açougueiro pode ir no Hora Extra, na feijoada, e vai domingo comer o filé de igreja comigo, ele está ali por perto. Eu acredito que só vai crescer ali, né? Mas eu fui com essa, digamos que contra a maré, né? Muitas pessoas comentaram comigo, pô, mas o Bacaxiri é longe, mas, pô, será que tem movimento lá do quartel e tal? Eu acredito muito, porque fiz uma pesquisa de campo, assim, e o Bacaxiri está cercado de grandes bairros muito populacionais, né? Populosos, o Santa Cândida, do Boa Vista, o Atuba, o Jardim Social, aí pega também o Cabral logo ao lado com o Juvevê, e pega do outro lado o Abranches. Enfim, o Bacaxiri está cercado de muita gente. Ele é uma cidade em potencial que não para de crescer, sabe? E isso está, para mim, assim, está bem já comprovado, porque embora eu tenha aberto há pouco tempo, há um mês, eu já percebi que a movimentação do entorno é bem ativa, bem fiel e bem promissora. Legal. E aí se leva em consideração isso, porque você vai trazer o público que está mais ali. É difícil alguém, daí agora, do Champanhar, Bigorrilho, sair daqui e ir até... Pode acontecer, né? Acontece. Pode, acontece. Pode. Às vezes, principalmente no começo, né? No lançamento, querem conhecer e tal. As pessoas vão, mas assim, criar o hábito de atravessar em parte da cidade para ir no lugar, consumir algo que tem mais próximo de onde ela está, é mais difícil. Tem que haver realmente uma identificação com o lugar, com o conceito do lugar, com a alma do lugar, né? Que é a coisa mais difícil, talvez, de um ponto comercial gastronômico, é criar a alma, né? Pessoas vão, mas apostar que o negócio vai virar dessas pessoas que vão andar 8, 10, 7 quilômetros, que não é longe, mas dependendo da hora, num trânsito ruim, né? Você sai daqui onde nós estamos para lá, você tem que passar, é só centro, você passa só por ruas mais travadas. Então não dá para apostar nisso. As pessoas vão, mas não dá para apostar nisso. Você tem que virar o negócio com o entorno, com o bairro, que é o que eu estou percebendo que está acontecendo. É isso que está virando. E Curitiba é bem bairrista, né? Então, você também se apropriou com algumas coisas da região ali do Bacaxiri, sim, né? Sim. Isso é legal também, que é o que você falou sobre criar a alma do empreendimento. E aí você pegou alguns elementos da Vaca Cherry, que consta que o dono dela morava ali perto e tal. É bonita essa história. Curitiba gosta disso, né? E é linda a história, muito bonita, né? Da Vaca Cherry, que se perdeu, e o dono, um francês argelino, saiu no bairro gritando: cadê minha vaca? Ele não conseguia falar vaca. Vaca Cherry, Vaca Cherry. Há quem diga que é lenda, né? Que não é bem isso, que Bacaxiri também tem uma tradução do tupi, que tem outra coisa e tal. Mas está no Google ali, a história é linda, e eu levanto a bandeira dela. E eu estampei ela no bar para
para reverenciá-la. Fica mais bonito uma história assim, né? Fica mais bonito. Fica uma mais história legal, assim. é. E quando você pensa, você tem restaurante, você tem bar, quando você pensa hoje em ponto, muita gente fala sobre, você tem que ver, né, o entorno, moradores, você tem que ver se o ponto tem, muita gente fala hoje que não vira quase restaurante que não tenha estacionamento ou que não tenha lugar fácil de estacionar. Como que você analisa o ponto, principalmente agora falando nessa questão sobre estacionar, sobre ser fácil acesso, ser tranquilo de a pessoa ir, por mais que a gente tenha Uber, não é a mesma coisa, Não é a mesma coisa, né? Bom, estacionamento é muito importante e fundamental para qualquer negócio. Tempos atrás, anos atrás, era imprescindível você escolher um ponto para abrir um restaurante sem estacionamento. Né? No park, no business. Não tinha como. Uma pizzaria, uma tratoria, uma churrascaria, então nem se fala. Até hoje, na verdade, né? Se você vai abrir um negócio de proporção maior, com mais de 100 lugares, você tem que ter estacionamento. Se você não tiver estacionamento próprio, ao lado tem que ter um. Ou não muito longe dali, um com quem você possa fazer uma parceria, uma associação ali, para que haja onde deixar os carros, porque senão não há como. O Uber, ele é uma ferramenta, mas ele não é uma ferramenta de uso contínuo e diário, né? Nós usamos Uber, eu uso Uber, você deve usar também, mas assim, a gente sai de carro, né? A gente, final de semana, tá frio, tá chovendo, sei lá, usamos automóvel. Então, alguns modelos de negócio quebraram esse paradigma, né? Modelos de negócios menores, assim, vamos dizer assim, de lugares concentrados, como polos gastronômicos, aonde você viu que a casa criou um grande movimento, passou a atender muita gente e não tem estacionamento. É um fenômeno. Tempos atuais, entra a história do Uber e tal, mas é aquela história, né? Por exemplo, o Madá. O Madá não tem estacionamento. E um exemplo de negócio super bem sucedido, próspero, sempre cheio, sempre bonito, tal. Ele acreditou, ele apostou, embora do outro lado da rua tem um estacionamento, né, amplo ali e tal. Mas como o Barbarã, não muito longe dali, né? São negócios que bateram no peito e falaram, eu vou abrir 100. E conseguiram vencer essa barreira. Se o modelo do negócio é para atender muita gente, né, uma pizzaria grande, eu não abriria, não faria se não tivesse estacionamento junto. O que faz também com que a conta fique cada vez mais apertada e menos viável, porque espaço de estacionamento é dinheiro, né? Você pega a casa lá, um imóvel com 300 metros, você quer ter 30 vagas, você tem que ter mais 300 metros de estacionamento, já vira 600. O valor do aluguel do imóvel desse depende da localização, já é tamanho que na conta da planilha ali ela já não vira. Então, é ligeiramente sutil isso, essa equação, né? Então, é importante ter um estacionamento por perto. Mas, veja você ali na Carlos de Carvalho, vários estão virando 100. Né? Um se apoia no outro, na Prudente. Na Prudente eu acho que não tem nenhum estacionamento. Tem nas ruas paralelas, ali na esquina e tal, mas é um fervo que está ali. Eu não sei onde que as pessoas estão deixando os carros dela. Acho que estão vindo a pé do Bacaxiri. Mas aí eu pensando aqui, acho que existem modelos, né, que você tem, que eu falei ali, que são restaurantes e são bares. Talvez o bar precisa um pouco menos, não sei, é uma percepção minha. Talvez o bar precisa um pouco menos. E o restaurante, principalmente se ele for de mais alto nível, precisa mais. E aí você tem que lidar ou com o espaço físico mesmo do teu terreno, do restaurante, para ter o estacionamento, ou você tem que ter um valet. Que é o caso do Portini, que é o caso do Can. Então, não tem como o Can operar sem ter lá 40 vagas, que eu tenho, 50 vagas. Não tem, porque vem famílias, vem crianças, pessoas de mais idade e tal, né? Enfim, pessoas com carro novo. Sim.
Tem e que ela ter. quer a conveniência de parar na porta e descer. Parar na porta e descer, que é o que acontece. Embaixo de uma marquise, pode estar chovendo, não vai se molhar, não vai pegar vento e tal. Tem que ter, porque é justo o que você falou, é a proposta do negócio. Né? Uma comida japonesa né, de qualidade, boa, ela tem o seu valor agregado, tem o seu custo. Né? Então, para não dizer que é caro, mas acaba que, se a gente jogar tudo na mesa, né, restaurante japonês está no mundo do caro, né? Trattoria italiana está no mundo do caro. Você vai para um botequim, é mais barato. Né? A pessoa gasta menos, a pessoa vai de forma casual, ela sai do trabalho, vai vestida como está, vai sozinha, encontra um amigo, sai, pega um Uber para ir embora. Para você ir jantar à noite no Portinho, você já tem que programar, você já se prepara mais. Então, o estacionamento, sim, nesse caso, é mais fundamental. Depende realmente do modelo. Ele entra como um serviço, uma conveniência, ou principalmente se for o valet ali, né? Para parar na porta, para descer. E aí, aí essa equação que você falou para mim, é que às vezes também converso com alguns donos de restaurante, hoje você não ganha dinheiro em cima disso. Você faz para eles, para você ter esse serviço de conveniência. Às vezes pode até custar mais caro para você, né? Porque eu não sei como funciona os valets, mas você tem que ter, se o estacionamento não for do lado mesmo, no mesmo terreno, você vai ter que fazer um contrato, você vai ter que ter seguro, você vai ter que ter várias coisas que acabam encarecendo, que não é fácil, às vezes. Um restaurante novo não consegue, às vezes, ter esse valor já de... Esse giro que se pague. O giro que se pague. É bem difícil, na verdade, se pagar. Se pagou, sobrar, então, não se cogita isso. Você pensar que o valet pode ser uma receita, mesmo que pequena, ela não gira essa conta. Normalmente, você tem que pagar por isso. Se você quer um trabalho sério, com manobristas profissionais, todos, né, passado por treinamento, com situação regular e tal, e o mais importante, com uma empresa que te traga respaldo de responsabilidade, porque você pegar uma rapaziada aí, colocar lá para dirigir o carro, cobrar lá vintão, trintão, num púlpito é fácil. Difícil é quando um carro é arranhado, quando volta o cliente e fala, olha, eu deixei assim, agora não está assim. Né? Enfim, incidentes que acontecem, aí é que muda. Aí que entra o profissional que está por trás, que é uma empresa que tem que ser legalizada, que você tem que ter um contrato, e ela provou para você que tem um seguro. Isso tem custo para ele, e ele tem que trabalhar para ter lucro. Né? Aí fica apertado. Mas é necessário. Né? Por mais que daí se cobre, hoje eu acho que não tem nenhum, talvez poucos lugares, Santa Felicidade ou churrascarias grandes, que não cobra o estacionamento. Mesmo cobrando a conta, você tem que ainda pagar a diferença que falta. Mas, eu falo por mim, daí, trabalho só com um fornecedor realmente profissional, sério, que já tive um ou outro episódio, assim, mas que ele foi altamente responsável e resolveu tudo, e o cliente ficou bem satisfeito e tal. Então, é isso. Você tem que pagar o preço para ter a segurança do teu cliente. No final das contas, é o teu cliente que vai perder. Não é o valet que vai perder uma pessoa que pagou os R$20 pelo carro. É você que perde aquela família. Né? Então, é bem sério isso. Agora, vamos falar sobre concorrência. Vamos falar. Opa. E aí eu queria entender um pouco, né, nessa visão de empresário, que é como equilibrar a concorrência de você ser saudável, de ajudar a crescer, né? Tá num ponto em que tem vários restaurantes e que ajuda a trazer público, e que você tá num ponto ali que o cara passou na frente, viu o Otelo, viu La Campesina e ajudou, né, esse movimento de ter outros restaurantes, e também dela ser difícil porque você está num ponto com muito ponto comercial, muito concorrido, e aí você fazer esse equilíbrio saudável entre ser bom e ser ruim, a concorrência. Puxa, olha, essa pergunta vale milhões, né? Eu acho que bem trabalhado, atendendo bem o cliente, ou recebendo bem o cliente, servindo um produto de qualidade equilibrada com o que você cobra.
você demonstrando através da equipe toda o teu propósito, a tua seriedade, o teu querer bem ali, o teu compromisso com o cliente de que ele realmente fique satisfeito. Antes de ele pagar a conta e você fazer equações de resultado, realmente a satisfação dele de entrar ali e sair feliz, eu acho que todo mundo pode sobreviver com essa pegada, assim, né? O que é dificílimo, né? Cada vez mais, por conta da mão de obra, do material humano, assim, cada vez mais difícil montar equipe que representam o que você quer e você ter a oportunidade de receber a pessoa, né? Dia desses, um amigo nosso da área aí me perguntou alguma coisa sobre um contato no fornecedor e tal. Aí eu passei para ele, dei sorte que eu tinha, ele falou, pô, muito obrigado, você é sempre muito gentil. Na hora eu pensei, falei, cara, gentil é o cliente. Ele é gentil. Grande gentileza que ele nos faz de vir para nossas casas, né, e nos proporcionar a oportunidade de atendê-lo para agradá-lo, para ele retornar e, quem sabe, com mais pessoas. Daí ele traz o recurso que nós precisamos para pagar todas as contas e tal. Concorrência cada vez maior. Não há o que dizer, né? Cada vez mais portas abrindo. Antigamente, quem abria restaurante era restaurante, mesmo que não havia essa formação tradicional, técnica, de ser um restaurante. Mas a pessoa era da área. Ele era um cozinheiro que se profissionalizou e abriu um restaurante. Ou ele, de alguma forma, estava envolvido no ramo de gastronomia. Hoje é fácil você ver lugares que são abertos por pessoas de outra área, por advogados, por médicos, profissionais liberais, por empresários que têm uma loja de carro, está indo super bem, está próspero, ele quer diversificar investimentos. Então, ele abre um negócio, porque ele viajou, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, fez algumas fotos. Nossa, como é bonito, como é fácil. De fato, montar um cenário não é difícil, né? Você, com recursos financeiros, você monta o teatro que você quer. Agora, fazer aquele teatro, ter um palhaço que convença, ter um leão de verdade, né? Ter um homem tocha que seja de verdade também e tal, e as pessoas aplaudirem e voltarem naquele circo, é uma outra história. Mas, enquanto isso não acontece, vários circos vão abrindo. Não. E quando abre um circo, para você ver se é bom ou não é, você vai uma vez. Nesse dia, uma vez, é uma vez que o cliente poderia ter vindo num negócio teu, que, de certa forma, está ali há mais tempo, com propósito. Mas é o lado saudável também da concorrência, quando a gente se policia para cada vez mais entregar o melhor, ou o compromisso nosso com o cliente vai ficando cada vez mais sério, né? Mas, assim, muitos lugares assim que abrem por pessoas que investem para diversificar negócio, não tendo alguém envolvido na operação, isso a maioria tende a fechar, né? Você vê muito restaurante à venda, muito novo, assim, tipo, não foi nem usado, o piso não está nem riscado, né? Por quê? Porque abriu por uma empolgação, porque quis diversificar negócio, abriu, tal, fez ali, pegou um arquiteto, colocou coisa boa, abriu, pegou um cozinheiro que era de um lugar que ele conhecia, tinha afinidade, um garçom montou uma equipe. Aí o cozinheiro foi embora, o garçom foi trabalhar em outro lugar, quando vê ele está com um restaurante ali sem saber como lidar. São os que fecham. Mas, enquanto isso não acontece, a concorrência vai se afunilando. Ela fortalece. Fortalece. E é legal escutar você falando a história, porque não sei se você lembra, mas eu vou contar a história aqui, como eu conheci você. Não sei se você lembra. Me lembre. E eu estava no Italy, fui no Italy da Osório. Da Osório. Que eu acho que a gente pode falar sobre o conceito do Italy da Osório. Sim. Também, que eu acho foi super legal. Foi o primeiro Italy, dos três foi o primeiro. E eu fui lá, eu não lembro o que eu comi, enfim, eu não fui bem atendido. E eu mandei uma DM. E você mesmo respondeu que
que eu acho que é uma das coisas legais que eu acompanho também, que você está sempre junto do negócio, sempre de olho, sempre acompanhando as redes sociais, você faz Sim, também. tô em cima. E aí eu mandei a DM e você respondeu, você falou, não, me dê mais uma oportunidade, passe lá um dia, quero conversar com você, quero te conhecer. E a gente conversou e enfim, ficamos amigos e eu frequento muito o Italy, já frequentei mais, porque eu ficava ali no centro, era um ponto de passagem ali para mim, e gosto muito do Italy, gosto do conceito do Italy. Então, essa diferença que você falou, de estar no negócio, presente no negócio, de você entender o que você está fazendo, né? E aí, de você conquistar o cliente pela primeira vez, que também às vezes não é fácil, né? Você lidar com o público não é fácil. Então, é legal discutir essa história. E aí, vamos falar sobre o Italy, que eu acho legal a história do Italy ali, que é um ponto bem central na Praça Osório, que é um ponto que é na entrada de uma universidade, uma faculdade. Isso. Já teve um negócio anterior... Uma cafeteria. Que, não sei, não deu certo, ou enfim. E aí você criou um conceito novo para a cidade. Sim. Né? Que era as pizzas em pedaço, quadrada. Isso, pizza ao talho, que não tinha. A comida italiana bem daquela de cantina, gostosa, farta, mas com bastante sabor. Sem cerimônia, prato grande e rápido, e mesinha apertada, e balcão. O Italy tem uma história bonita, assim, particular. Eu acho que, para mim, ele aconteceu... Realmente havia uma cafeteria ali, e ela não estava indo bem. E a pessoa que tinha ela me procurou, como cliente meu do Portini, do Can, me procurou oferecendo aquele ponto. Falou, olha, eu tenho um ponto, uma cafeteria assim, não está indo muito bem, quem está cuidando hoje é uma outra pessoa, mas já foi outra pessoa. Eu não sei o que fazer com aquele ponto. E ele não era da área. Né? Uma pessoa que depois, grande amigo meu, e se tornou sócio. E não vai bem e tal. Eu, no primeiro momento, falei, puxa, centro, cara, Praça Osório, né? Quando eu vim morar em Curitiba, eu andava muito por ali e tal, perambulava por ali. Falava, poxa, ir lá vender coxinha, né? É uma força de expressão, né? Mas é isso, pensa em centro, você pensa em salgadinho, você pensa... Eu falei, poxa, não fui. Passou um tempo, ele foi lá no Can jantar e, poxa, vai lá ver, não custa nada, dá uma dica para mim e tal. Eu não fui. Passou um tempo. Na terceira vez, eu fiquei meio envergonhado. Falei, eu vou pelo cliente, né? Vou lá olhar e dar o meu parecer para ele. E eu fui lá e sentei. E olhei o ponto e tal. E sentei no banquinho que tem bem na frente do Italy. E fiquei 1 hora lá, mais ou menos, observando as pessoas que passavam ali, né? E me chamou a atenção, que é um perfil de transeunte do centro, mais trabalhador de escritório, pessoas que têm uma situação talvez social melhorada, melhor, isso no contexto do centro, né? E aquilo me chamou a atenção. Nossa, bastante gente bem vestida, gente de gravata, gente que você vê que está trabalhando e que estão aí pelo centro e tal. Aí voltei, 2 dias depois voltei lá e repeti. Fiquei sentado no banquinho 1h30, assim, olhando aquele formigueiro de pessoas. E daí me veio a ideia, que eu tinha ido algumas vezes, 2, 3 vezes para Roma, e tinha guardado comigo um estudo sobre pizza ao talho, né, sobre as pizzas em pedaço e tal. Daí me veio a ideia, falei, puxa, daria certo aqui, hein? Né? Teria que ter um salgado, teria que ter alguma coisinha, mas a pizza em pedaço aqui na frente e tal. Comecei a fazer esse estudo, chamei esse amigo, falei, olha, acho que podemos pensar num conceito. Aí eu comecei a desenhar o conceito do Italy, né? Desde o nome, desde a logo, desde o todo, começando pela pizza ao talho. Daí eu pensei, mas só a pizza não vai sustentar. Ela, durante o dia, pegando a universidade, ela vai fazer muito volume. Vai vender centenas de pedaços de pizza. Mas o espaço, tem um mezanino ali, pode servir uma lasanha, pode servir um capelete, pode servir uma brusqueta, pode servir um carpaccio. E eu fui compondo o cardápio e tal. E aí fizemos uma parceria. E eu falei, olha, acho que em 2 meses eu consigo fazer, né, remodelar a casa. E marcamos a data para 1º de setembro de 2017.
Falei, em 1º de setembro de 2017, vamos abrir o Italy Café. E daí comecei a mexer com o Instagram e fazer tudo e tal. Uns 15 dias antes de abrir, e quando eu abrisse, eu iria convidar algumas pessoas e, né, colocar na mídia, assim, de alguma forma mostrar, né? 15 dias antes dessa data, já estava pronto. E a gente já estava atendendo. E a casa começou a lotar e começou a dar espera. Eu falei, você quer saber, cara? Não vai ter inauguração, nada. Tipo, já aconteceu, já foi. Então, não foi preciso. E deu super certo. E entra um pouco com essa ideia de qual é o produto para esse ponto. Qual é o produto para aquele ponto, né? Se ali, sei lá, né, mas tivesse aberto na ocasião uma sanduicheria francesa, né, algo mais específico, não teria virado. Faz um food truck, um street food asiático, não sei, talvez não teria virado, sabe? Se fizesse, não sei se teria virado uma hamburgueria ali, porque tem muita coisa, tem McDonald's ali e tal. Então, achar o produto que aquele entorno demanda, isso foi interessante. E o Italy foi um belo exemplo de que esse estudo, essa pesquisa, e daí eu voltei para Roma, mais uma vez, para pesquisar somente isso. Fiquei lá alguns dias e tal, e trouxe o mapa desenhado e tal. E nasceu o Italy em 52, menos de 2 meses, assim, montamos o Italy e aconteceu. Legal. E eu escuto também você falar e aí vou pensando, né? Do Italy surgiu um pouco da ideia do La Campesina. Totalmente. Né? Que era o galeto que você servia sábado no Italy. Sim. Eu ia lá, acompanhava, comia o galeto. O galeto, o primo canto. Porque aí pensei, né? O que vamos servir no sábado? Né? Sábado daí já não tem aquele público do centro, público comercial, né? Dos bancos, dos escritórios. Esse pessoal já não está por aí. A faculdade também, a Universidade Positivo também não vai ter todos aqueles alunos. O que vamos servir? Feijoada? Falei, pô, daí o conceito da Itália eu estou rasgando todo, né? Coloquei um cardápio italiano, fiz várias referências, leather e tal, e tal, e tal, e tal. E aí vou servir feijoada, né? E vou ser só mais um. O que servir? Puxa. Daí o meu sócio falou, e um galetinho? Pô, um galetinho é legal. E começamos a pesquisar e montamos o Galeto ao Primo Canto. E foi um sucesso tão grande assim, tipo, muita gente vai lá até hoje para comer o galeto, que é um galetinho pequenininho, assado, com maionese, com um palitinho de polenta, com uma salada e com uma rosa grega. Dá para 2 pessoas, é R$90, R$85. Simpático, assim, se as pessoas comem fácil, em qualquer mesinha ali. E deu super certo. E aí eu gravei isso, né? Falei, pô, o galeto é mais um mundo a ser explorado. Existe um mundo no galeto, né? Que vai além de Santa Felicidade, né? E daí foi que quando surgiu o ponto do Campesina, eu estava andando à toa, a esmo, assim, num domingo de chuva, não tinha nada para fazer na ocasião. Entrei no meu carro, fiquei ouvindo o som e andando, um domingo à tarde, assim. Aí vi, aluga-se. Pum, parei o carro, olhei e falei, que legal essa casa tal. Era uma pizzaria ali que tinha fechado tal. Era laranjado, assim, a casa estava meio horrorosa, meio feia, assim. Mas gostei. Aí no dia seguinte liguei, marquei visita. Puxa, gostei da parte interna e tal. E daí já me veio a história do galeto, o gancho com o galeto. De fazer, de fato, daí uma galeteria. Aí, galeteria, ao estilo dos galetos da Serra Gaúcha, o Primo Canto, com a sopinha da ioline de entrada, com as saladas e tal, e aos modos do rodízio. E daí nasceu o Campesina e também nasceu super certo e vai super bem e tá bem movimentado todos os dias. Um leva o outro, né? De certa forma, isso que é legal de acompanhando, um né? vai desenvolvendo o outro. E o conceito quando você cria, né? Então tem o do Italy, que você estava lá em Roma, né? O do La Campesina também, que você... É linda a casa, tem várias referências ali da Itália, né? Do interior da Itália. Você trazer esse conceito é super importante, que é o que você falou, a alma, e você seguir esse conceito, acreditar nele e seguir ele, que eu acho que é o mais importante. Mas também trazer essas referências e colocar ela dentro do gosto do curitibano, do brasileiro, enfim, né? Porque o que é na Itália, você não pode 100% trazer o que é da Itália, né? Não é igual, né?
os costumes, né? Os gostos, né? Você não consegue trazer cultura. Você traz a referência do local, a pessoa se identifica. Você é original em insumos, em material, mas você não está lá, a pessoa não está respirando a Itália, né? Isso é bem difícil, é o nó górdio ali dessa equação de abrir um restaurante, um ponto comercial, gastronômico, que tenha alma de verdade, que a pessoa se identifique, né? Eu tenho um método, não sei se posso chamar de método, de ter a ideia. Primeira coisa que eu penso são as cores a trabalhar. Então, no Campesina, eu pensei, vou trabalhar com azul e branco, né? Uma galeteria com azul e branco. Por quê? Para fugir do vermelho e do verde, que é a bandeira da Itália, que todas as cantinas têm, que o Italy tem e tal. Falei, vou trabalhar conceito branco e azul. Por quê? Porque no norte da Itália, em Veneza, é branco e azul, né? O sul da Itália, que é mais caloroso, tal, o pessoal mais expansivo, é verde e vermelho. Comecei trabalhando nisso. Peguei a fachada, o que eu faço? Aí eu começo a ter algumas ideias e passo para um design, algumas referências, ele faz a foto do lugar e ele começa a desenhar aquilo. Eu falo, põe um tijolo à vista aqui, não tira. Põe uma planta aqui, não tira. Põe isso. Agora põe um banco aqui e tal. Até que eu chego num resultado daquele desenho, daquele projeto. Quando eu tenho ele pronto, eu falo, isso aqui tá legal? Daí que eu começo a obra. Daí que eu vou falar, bom, agora eu tenho que tirar isso do papel e trazer para a realidade da construção. E foi dando certo. O Otelo também foi assim. Eu peguei toda a parte interna e fiz toda uma leitura dos espaços assim. Eu falei, bom, preciso ter muita referência disso, daquilo, de quadros e tal, mas tem que ser já usado, tem que ter a cara do velho. Como fazer isso, né? Então, por exemplo, todos os quadros que tem lá, que são, sei lá, 200, todos foram feitos com molduras usadas. Eu vou em vidraçarias, lugares que fazem quadro e tal, e quero que seja feito com retalho de moldura, que está no chão, que está riscado, que vai vir já meio usado, porque é essa a ideia. E tudo meio rasgado, sem vidro e tal. Inclusive, antes ou durante a reforminha do Otelo, a construção do Otelo, no final, assim, teve alguns reparos que levantou poeira. E eu falei, não limpem essa poeira. E verdade, e ficou lá. Quando inaugurou, já tinha várias garrafas com poeira e tal. Tem cliente que vai lá, esses tempos chegou um cara lá, de fora de Curitiba, e perguntou para o garçom, nossa, quantos anos tem esse lugar? Daí o garçom, o Luizinho lá, né, a figura, falou assim, tem 35. Ele, nossa, está bem preservado. Tem 2, né? Mas esse foi um objetivo alcançado com sucesso, assim, porque a gente queria que a pessoa entrasse e falasse, esse bar é antigo, né? E como você ter um ambiente que te transmita ser antigo sendo novo? Como que você acelera para gastar? Para a porta do banheiro ranger, né? Para a torneira não funcionar perfeitamente, para o piso estar trincado, para a cadeira já... Você tem que acelerar isso. Foi o que a gente fez durante a obra. A gente usou mesmo para ele já abrir meio tortinho. É legal. E a gente só falou de coisa boa. Vamos ver se tem um exemplo que você teu de algo que você abriu, ou seja por causa do ponto, ou seja por causa de conceito, que não deu certo. Tem sim. Lembra da hamburgueria Papufi? Também ali perto de onde é o Otelo e de onde é perto... Exatamente ao lado do Italy, da Osório, porque havia um ponto ali, existe ainda, hoje tem uma creperia e tem mais um café. Aquele ponto estava ocioso e tal. E o meu sócio do Italy, que é essa pessoa que tinha antes a operação dessa cafeteria, antes de ser o Italy, ele super empolgado, que o Italy estava indo super bem e tal. E esse ponto ao lado, poxa, vamos pensar em alguma coisa. Ele é um entusiasta, assim, né? Eu falei, poxa, mas vamos abrir o quê? Já está indo tão bem aqui, né? O que a gente vai se coçar? E não, mas é fácil alugar e tal. O contato meu é direto, vamos pegar. Me convenceu de alguma forma.
e eu me dei por convencido, vamos abrir um negócio. Eu falei, bom, vamos abrir uma hamburgueria, eu acho que tem a ver, porque estava, no momento, a Vicente Machado ali com o WTF e outras hamburguerias de rua estavam indo super bem. E aí criamos o conceito do Papuf, que é uma, como que fala? Uma onomatopeia. Quando você... Papuf está pronto, né? E realmente os hambúrgueres ficavam prontos assim rapidinho. E abrimos ali, conceito de rua, de calçada e tal. Foi super bem, começou super bem. Abrimos uma segunda unidade na Carlos de Carvalho. Isso antes do hotel e antes da Prudente. Eu lembro que tinha o Janela e tinha mais alguma coisa, sorveteria, mais um, e era o Papuf. A gente falava, nossa, isso aqui vai virar um Lzinho. Né? Depois toda a rua cresceu e tal. E depois fomos para um terceiro, perto do Passeio Público. E a ideia era que se multiplicasse. Mas o exemplo que eu tenho é que cachorro com 2 donos morre de sede. Né? Porque éramos em 3, na verdade, e eu mais focado nas casas maiores, ou olhando mais para onde tinha mais giro, não dei tanta importância. Esse meu sócio não é da área de gastronomia, também só entusiasmava, mas não acompanhava, ou não podia estar presente na operação. E o outro também não, porque cuida de outros restaurantes, e ele deixou bem claro, falou, olha, não vou dedicar meu tempo para cuidar da hamburgueria, vamos deixar acontecer. E não teve a dinâmica que a gente esperava. Daí veio a pandemia também, foi bem 2020 ali, né? Aí os pontos tiveram que fechar, na rua não tinha ninguém. Então juntou o momento do início da pandemia, que para negócios de rua como hamburguerias, assim, né, sanduíche de rua foi bem ruim. E o exemplo é esse, né? Tipo, um deixou para o outro, que deixou para um, e ninguém pegou e falou, eu vou cuidar, eu vou fazer, eu vou acompanhar a rede social, eu vou me preocupar com redução do CMV, eu vou me preocupar com treinamento, eu vou fazer acontecer, porque estava tudo na mão para acontecer. Então, a gente relativizou a facilidade das coisas e elas não se mostraram assim. Veja você, mesmo quem é do ramo, mesmo quem tem fornecedores na mão, quem entende de qualidade, de serviço, ou tem as ferramentas ali, se não cuida do negócio, ele tem uma chance muito grande de não dar certo. Foi o que aconteceu. Legal. A gente ouviu sobre o ponto ideal, mas acho que no final da história aqui, o que a gente aprendeu é que o negócio tem que ter alma. Não interessa o ponto, não interessa onde você vai montar, você tem que pensar nele como um todo e ter alma, né? E agora, o próximo episódio que a gente vai gravar aqui é para dar vida à equipe, a montar uma equipe, seja da cozinha, do salão. E então, no próximo episódio, eu vou convidar o chefe Lênin Palhano para falar um pouco com a gente sobre como montar a equipe ideal. Agora eu quero ver. Porque a alma é a alma do negócio. Dificílimo, né? Eu quero aprender com ele aí. Porque ele é muito bom nisso, as pessoas giram em torno dele, né? Os negócios dele, assim, é ele o imã, o centro da atração dos negócios, né? As pessoas vão por ele. Verdade. Legal. E é isso. Eu queria agradecer você pela participação. Obrigado, Vini. Espero estar sempre aí do lado com negócios prósperos que o Everton monta. O Gente Fina é um recente. Tá um sucesso, gosto demais. Então, quem não é daqui de Curitiba, quando vier para Curitiba, conheça os negócios do Everton. Vamos lá, vamos falar um por um. Portini Trattoria, aqui na Rua Buenos Aires. O Restaurante Can, na Getúlio Vargas. O Italy Café, da Praça Osório, por ordem, né? Aí o La Campesina, na Carlos de Carvalho, Galeteria. Daí veio o Italy Café da Rocha Pombo, lá, a segunda unidade. Aí o Otelo, abrimos o Otelo. E o Italy Café, a terceira unidade no Champanhar, na Padre Anchieta. E agora, mais recente, o Gente Fina, na Rua México. Sucesso. Obrigado. Obrigado. E ontem passei num lugar e vi uma placa de aluga-se. Não, cara.
Falei, não me atraia, não me olhe. E eu olhei aquela e falei, mas essa esquininha aqui é boa. Aí veio outro anjinho do lado e falou, tira, tem conta para pagar ainda, descansa um pouco. Para quem quer abrir um negócio novo e ainda não tem toda a experiência do Everton, escute o nosso podcast inteiro, do primeiro episódio até o último. Quando a gente terminar essa segunda temporada, a gente vai falar do começo, de como abrir com o Sebrae, com dicas do Sebrae, dicas de como montar o cardápio, escolher o ponto ideal, montar a equipe, marketing, franquia. Toda a segunda temporada está baseada nisso, para você montar o negócio do zero até o sucesso do negócio. Que legal. E é isso. Muito obrigado, Everton. Obrigado e bom dia para vocês. Até a próxima. Aí, parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu.